como cidadão honrado deste país e desta terra, vim dar voz de prisão a este senhor, que isto aqui é um paraíso criminal. A justiça está podre, está corrupta. Tem dos pesos e das medidas. Eles perseguem e melhoram as coisas dos pequenos comerciantes por ordem dos grandes tubarões do regime que fogem aos impostos. Nós não podemos temos que nos indignar contra isto. Em 1936, o povo da Madeira invadia as repartições de finanças e incendiou por causa desta corrupção como há hoje. E nós não podemos continuar a permitir isto como cidadãos honrados e dignos desta terra. Senhor dinheiro aos pequenos comerciantes, aos imigrantes e aos pequenos proprietários, esteja em liberdade, esteja livremente à revelia da justiça e à revelia das finanças. Os grandes tubarões não pagam impostos, eles só perseguem os pequenos. Meus amigos, temos que prender este criminoso do João Machado. O João Manuel da Silva Borges Machado, e um ladrão criminoso que anda aqui a fugir à justiça. Ele anda aqui a proteger os ladrões do regime jardinista que fogem aos impostos. A esse ladrão, esse corrupto, protegido pela justiça e pelo Ministério Público, meus amigos, anda a fugir à justiça e está a desviar os pagamentos de impostos dos grandes tubarões do regime, os paraísos fiscais, meus amigos. Esse senhor está aqui não é para defender a fazenda pública e o Estado de Direito, está aqui para proteger os ladrões do regime jardinista, para pagar impostos. Esse senhor anda a perseguir os pequenos proprietários, os pequenos comerciantes, os nossos imigrantes, a penhorar contas do banco, a penhorar terrenos, a penhorar o dinheiro dos familiares dos pequenos comerciantes. Esse senhor é acusado de corrupção, a proteger a fuga aos impostos dos grandes tubarões do regime e continua solto, meus amigos, e continua a exercer funções. Não há lei nesta terra, não existe justiça, não existe juízes nem magistrados do Ministério Público para prender este senhor, este ladrão, este gatuno, este corrupto, que anda aqui a desviar os impostos dos grandes tubarões do regime e a perseguir os pobres, a perseguir os pequenos comerciantes, a perseguir os imigrantes. Era acusado de investigação da Operação Furacão, por criar uma empresa para a fuga ao risco das pessoas ligadas a este caso nacional. E esse senhor que facilitou não deixa estrear. Não, ele não tem. E acusado pelo Ministério Público de colaboração na fuga nacional e exerce funções aqui com duas ações. Como Ministério Público, como não atende, como estão feitos com a maçonaria, e os juízes estão feitos com a maçonaria, eu como cidadão honrado deste país venho dar voz de prisão desse senhor. Esse senhor não pode exercer o barco do banquete. Quando a justiça falha, quando os tribunais falham, quando os magistrados falham o serviço, são os homens bons do país que têm que assumir a justiça, têm que impor a justiça, como se fosse a processo de São. Se o senhor não quiser exercer a sua função em nome do Estado de Direito Democrático, em nome do Estado de Direito português, eu como cidadão tenho que vir prender esse senhor, se não pode estar solto, nem pode exercer de colaborar na fuga aos impostos do Clube Desportivo Nacional e dos tubarões do regime, como é que um homem que colabora na fuga aos impostos pode estar a dirigir um organismo deste? E há a mesma coisa, olha, o senhor tem uma empresa. É o mesmo que o chefe da polícia ser ladrão. Vocês têm uma empresa. Não é. Sr. Coelho, é o mesmo que o chefe da polícia ser ladrão. Portanto, Não pode ser, o direito das finanças não pode ser. Cara, amigo, nós somos um país democrático. O que disse Por isto? isso que ele não pode estar aqui. Compete às autoridades. E o senhor é a autoridade. Muito bem, eu sou um simples polícia. Não, A partir do momento que eu tenho um documento oficial do tribunal em que me dá essa possibilidade
ou esse Mas direito. os tribunais não funcionam. Estão De feitos qualquer de forma, meu caro maçonaria. amigo, Estão o feitos senhor de só tem que se ladrões. dirigir ao Ministério Público e expor a situação. Está bem, Há amigo? o esvaziamento Tá bem, da a lei. gente vai Da nossa parte é tudo, Sr. Coelho. Essa espera da... Ok. Começar a gravar mesmo. Olha, e venho aqui como cidadão deste país, Portugal, dar voz de prisão ao Sr. João Manuel da Silva Borges Machado. Esse Sr. João Manuel Borges da Silva Machado está acusado pelo Ministério Público de fugir aos impostos, de fazer com que os seus amigos do PSD, ligados ao Clube Desportivo Nacional, fujam ao fisco. Esse senhor, que nem sequer é formado em finanças, e é apenas um engenheiro eletrotécnico formado na Universidade do Porto, está aqui a presidir um organismo regional que se encarrega da cobrança de impostos em toda a região autónoma da Madeira. Ora, é escandaloso como a nossa justiça não atua perante um caso destes. Um homem que está a proteger os maiores ladrões do regime, que fogem ao fisco e às finanças, aos deveres fiscais que têm para cumprir. Enquanto o senhor João Manuel da Silva Borges Machado preside a cobrança de impostos aos pequenos comerciantes, aos pequenos industriais, persegue os mais pequenos, persegue os pequenos proprietários, penhora bens aos pequenos proprietários, às esposas dos pequenos proprietários, empresas falidas que acabam por falir e levar em cima do dinheiro das esposas, do salário delas e penhora contas do banco. Quando um cidadão vai passar bens para si nome, que herdou dos seus familiares, muitas vezes esses bens estão penhorados, têm 4, 5, 20 mil euros a pagar às finanças. Não podem passar os bens para si nome porque estão penhorados por dívidas às finanças. Ora, esse senhor, que é um criminoso, que é um homem fora de lei, que é acusado pelo Ministério Público, no caso da Operação Furacão, de ter colaborado na fuga ao fisco, aí impedido, portanto, que altos tubarões do seu partido, do PSD, fujam ao pagamento dos impostos, e esse senhor continua em funções num cargo tão importante. E a justiça não atua, porque a justiça está vendida ao regime jardinista. E eu, como cidadão deste país, venho aqui dar voz de prisão a esse senhor, que esse senhor não pode andar solto, porque à semelhança do que acontecia no século XIX, que a justiça, quando falhava, eram os homens bons da sociedade que assumiam o papel de juízes, estamos a chegar a uma situação idêntica, onde a justiça não funciona. O Ministério Público está feito com os ladrões do regime jardinista, com aqueles que fogem aos impostos. E tem aqui um homem corrupto, um homem que está a colaborar na fuga aos impostos dos grandes tubarões do regime, a encobrir a fuga aos impostos e a perseguir os mais pequenos. A justiça não atua e ele continua solto. E ele continua a presidir aqui ao organismo máximo que cobra os impostos na região, que é a Direção Regional de Finanças. Esse senhor não tem curso para exercer essas funções, não é formado em atividades económicas, nem em finanças públicas, ele apenas é formado em engenheiro, em eletrotécnico pela Universidade do Porto. A única formação que ele tem para estar aqui é o cartão laranja. E a gente vive aqui num clima de impunidade, onde este senhor desavergonhadamente persegue os pequenos comerciantes, persegue os pequenos proprietários, penhora bens, penhora contas do banco, penhora os salários das esposas dos comerciantes, e esse senhor continua impune. Os grandes tubarões do regime não pagam impostos, fogem aos impostos, e ele protege-os, ele esconde essa fraude fiscal. E como é que se admite que se anda aqui na Madeira a perseguir os pequenos comerciantes, a perseguir os pequenos proprietários e a deixar de fora os grandes tubarões do regime jardinista que roubam diariamente às finanças e nada lhes acontece?